com isso, porque tem gente muito distinta chegando na sala do Instagram para me conversar comigo. Então, povo do YouTube, vocês estão me ouvindo com certeza, e eu espero que vocês vão para o Instagram para me ver. Aí vocês fazem as duas coisas. O som eu sei que está indo perfeitamente. O vídeo eu não tenho ideia do que está acontecendo. Então vocês, por favor, tomem seus assentos no Instagram. Lá vocês vão me ver. Aqui eu não sei o que está acontecendo. Gente do Instagram, primeiro, boa noite para todos que estão entrando aí. Tem um monte de gente que está me abanando. Ah, o velho e bom Adair, tá solto o Adair ainda. Não te pegaram. Vamos lá. E o Cássio, meu aluno, meu querido aluno. Marco, isso, agora tomou juízo, veio para cá. Saiu daquela porcaria do YouTube lá. Tá sempre trancando, dando problema. Rosane, bem-vinda. Aline, ótimo. Tiago. Alguns aí são os meus alunos do curso de Bolsa de Investimento, Mapa da Mina. E aí já tem aluno que está ganhando dinheiro. Foi rápido o negócio. E no meio aí dessa queda toda tem gente ganhando dinheiro. E aí o pessoal está se sentindo, teve um que me deu um feedback muito bom, eu fiquei muito feliz. Ele disse que ele está se sentindo o Leonardo DiCaprio naquele filme, né? O Lobo de Wall Street, ou coisa parecida, enfim. Mas é que os mistérios desaparecem quando a gente domina a tecnologia, a ferramenta. Mas muito mais do que dominar a ferramenta é dominar a si. Olha, isso é uma coisa que me custou muito tempo para eu aprender e hoje eu cuido com muito carinho essa lição. A Bolsa de Valores, para mim, ela no começo era uma maneira de ganhar dinheiro, ok, como todo mundo, investir, e uma maneira também de me divertir, porque eu achava interessante. Eu queria estudar o fenômeno da emoção da manada. Eu sempre fui estudioso das emoções, quando eu entrei para a PNL foi por causa disso, e aí eu vim para estudar o fenômeno da manada. Aí na Bolsa de Valores é o melhor lugar do mundo para ver como é que uma manada de pessoas enlouquecidas se comportam. E aí eu fui lá. E aí comecei a aprender, a adquirir experiência, etc. e tal. Com o tempo, com os sucessos e com os fracassos, com os acertos e com os erros, eu fui aprendendo que a maior e melhor lição que eu tinha no mercado financeiro, quando eu operei muito, operei profissionalmente, a maior lição é aprender sobre eu mesmo. É aprender a meu respeito. É como é que eu sou, como é que eu funciono, como é que eu decido, como é que são as minhas emoções, como é que eu me comporto num ambiente tenso, como é que eu me comporto quando eu estou indo bem, como é que eu me comporto quando eu estou indo mal, como é que eu noto o que está acontecendo comigo quando as coisas lá fora não estão acontecendo do jeito previsível. Isso me encantou muito. Hoje eu reputo a minha atuação na Bolsa de Valores, eu continuo atuando e atuo muito, e atuo de forma profissional. Empresarialmente eu atuo, tenho uma empresa financeira que entra no mercado mundial, e eu aprendo cada vez mais, eu nunca paro de aprender, não análise gráfica, isso eu já aprendi bastante, não entender como fazer traçados, como interpretar dados, como entender como é que as empresas funcionam no mercado, isso eu aprendi, eu tenho uma boa noção, eu não sou mais tão ignorante como já fui, claro que sempre tem muito para aprender, mas eu aprendo muito, muito mais e me encanta muito, muito mais quando eu aprendo sobre como que eu funciono. Como que sou eu, que pessoa sou eu, como é que são as minhas incapacidades ou capacidades e como é que eu adquiro maior ou menor competência para fazer melhor ou pior o que eu já estou fazendo, com uma gestão interna das minhas emoções de um jeito mais equilibrado. E essa busca de um equilíbrio cada vez maior, não importa o que aconteça, é uma busca de vida inteira. Eu acho isso formidável, vendo isso para todos vocês. Então, bem-vindos todos, bem-vindos todas. É isso aí, moçada. Tá aí, ó, meus alunos da Bolsa, meus alunos do Mapa da Mina, estão aí me dizendo que o Tiago, enfim, estão dizendo que é isso mesmo, é real, é comprovado. Eu também concordo, viu, Tiago? É isso mesmo. Teremos um novo curso Mapa da Mina, para quem perdeu o primeiro bonde. É muito bom, eu recomendo, eu sou suspeito, mas perguntem para os alunos que estão aí dando endosso. E nós vamos estender o tamanho do curso porque faltou tempo. Nós vamos fazer sexta-feira, sábado e domingo, 26, 27, 28 de junho, daqui a pouquinho, das 20 às 22 horas.
E aí a gente vai desenvolver essas competências todas. Vamos lá. Eu vou dividir a nossa conversa em 3 e eu espero que vocês me façam perguntas, por favor. O Daniel, e aí Daniel, amanhã nós estamos lá numa live, eu e tu. Tá um problema na imagem do YouTube, eu sei Daniel. Eu não tenho a menor ideia o que está acontecendo, mas não vou solucionar agora. Eu não vou fazer vocês perderem tempo. Então vamos seguir no Instagram, tá? É isso aí, Torres. Então eu vou dividir a nossa conversa em 3 tópicos, 3 temas. E depois, gente do YouTube, se alguém está ouvindo aqui no YouTube, vai lá pro Instagram, deixa de ser folgado, entra lá no meu perfil do Instagram, que eu estou ao vivo no Instagram. Lá não está dando problema, aqui é só som. Mas vamos lá. Se você tem raiva do Instagram, ok. Diego, eu sei que não tem imagem, está me dando feedback. Eu tenho algum problema técnico aqui que eu não estou resolvendo agora e não vou perder tempo resolvendo. Vai pro Instagram, Diego. Tá? Tô repetindo, tá lá no chat. Vai lá pro Instagram, Dr. Nelson Spritzer, @ me procura lá que tu vai me achar. Agora, se você tem raiva do Instagram, você vai ficar me ouvindo. Aí não vai ver a minha cara com as minhas expressões, que às vezes são interessantes. Eu vou dividir então em 3 temas a nossa conversa de hoje e eu espero que vocês me façam perguntas. Eu estou absolutamente aqui à disposição. Primeiro tema, nosso velho tema, ainda, infelizmente, tomara que um dia a gente pare de falar dele, a pandemia, Covid. Mas eu tenho novidades. Aliás, parênteses, eu tenho falado coisas da Covid que eu antecipo coisas, eu tenho orgulho quando eu faço isso. Quando eu erro, eu aceito, eu erro, não tem problema. Mas quando eu acerto, eu fico muito orgulhoso. Porque eu falava para vocês da vitamina D, especialmente do sol, desde março, antes da Covid ser o que é. Eu já falava, vamos tomar banho de sol, vamos pegar sol, sol é importante, vitamina D. Bom, agora a ciência está começando a vir com os trabalhos todos, avisando que é preciso pegar banho de sol. Não suplemento oral de vitamina D. Isto ainda não está definido como útil para prevenir, para melhorar, para enfim, para qualquer tipo de efeito que tu pretenda que tenha benefício. Especialmente antiviral, né? Para imunomodulação, para resposta imunológica mais eficaz. Vitamina D, oriunda do metabolismo do sol, da incidência da luz solar, esse não tem dúvida mais, ele é remédio. Então, banho de sol é remédio imunológico para prevenir, para impedir que uma virose entre e se entrou, ela não se expanda, para que ela fique num nível combatível pelo teu organismo. Então, que raio, por que tu não pode pegar um pouquinho de sol? Sol é de graça, sol tá aí o tempo todo, e quando não tá, não tá, mas quando tá, pega. Quanto tempo, doutor? 20 minutos, 15 minutos, meia hora, quanto mais melhor. E que horas que dá para pegar? No nosso inverno do hemisfério sul, no horário de pico, entre 11 e 3 da tarde, entre 11 e 2 da tarde. Seria o ideal. Se você puder pegar um banho de sol a essa hora, seria o ideal. Quando for verão, agora não é o caso, mas se for verão, você pode evitar esse horário de pico por outras consequências ruins do excesso de UV, né, UVA, UVB, as ultravioletas, mas igual tem que pegar sol. No auge do verão, 15 minutos, tá? Num horário entre 10 e 11 horas, ou entre 13 e 4 horas, por aí. Mas no inverno, pega sol no horário pleno, meia hora, numa boa, não vai perder nada não. Vamos adiante. Então, eu falava isso para vocês, e eu falei muito tempo, e aí agora apareceu a comprovação. Outra coisa que eu sempre falava é a respeito da hidroxicloroquina. Desde o início eu estou falando, ela não funciona. Aí as pessoas começaram a me mandar mensagem. Não, mas agora saiu um estudo que diz que funciona. Aí daqui a pouco desmentiam o estudo. Aí saiu um estudo dizendo que não funciona. Aí saiu um desmentido desse estudo, que dizia que não funciona. É uma guerra política. Inventaram de botar um remédio na berlinda por causa de política, o que não é ciência. Isso aí não é ciência. A gente não faz isso. Mas enfim, ok, tá bem, vamos passar uma régua e vamos continuar pesquisando a tal da hidroxicloroquina. Até agora ainda pertence a protocolos aí. Aí apareceu um estudo, e eu estou te dando essa notícia aqui, essa notícia você não tem em outro lugar. Eu sei, Fábio, não tem vídeo no YouTube, eu estou sabendo. Vão lá para o Instagram, leiam aí no chat.
Tá lá a conexão. Visitem o Instagram. Vocês têm Instagram? Vai lá na live do Instagram. Aqui no YouTube eu não consigo resolver esse vídeo agora. Sei lá por quê. Vamos lá. Isso, boa. Então, saiu um estudo e eu estou te dando essa notícia em primeira mão. Tu não sabia disso e não está sabendo disso até agora. Acabou de sair esse estudo. New England Journal of Medicine. Esse jornal é muito rigoroso. Mais rigoroso do que os mais rigorosos. E ele é muito cuidadoso e depois da pernada que eles levaram do Lancet, com um estudo mal feito, com uma metodologia mal colocada, embora com uma amostra enorme e que dava uma certa condição de valor, pelo menos parcial ao que estava dito ali, ok. Esse estudo não. Esse estudo foi publicado agora no New England. A data de publicação é 3 de junho. Foi agora, acabou de sair. Ele foi publicado no New England Journal. Ele veio lá de um pesquisador da Universidade de Minnesota. A Universidade de Minnesota é uma universidade bem reputada. O cara é bem reputado. E aí é que vem a delícia desse estudo. Para nós cientistas, para eu que tenho uma boa história de pesquisa, tem um padrão ouro de pesquisa. Tem aqueles estudos observacionais, que é o doutor lá não sei aonde, que tem 20 casos, que ele examinou e achou que funcionou. Isso não vale nada cientificamente. Depois tem aqueles estudos que são estudos de estudos. Então eles reúnem vários estudos e eles dão uma boa olhada em o que cada um deu. Mas os métodos não são iguais. E, portanto, a gente não pode confiar muito, porque a metodologia não é muito confiável, porque eles não são iguais. E aí a gente tem que dar uma certa engembrada. Não é legal. Mas melhor do que o observacional. Depois tem outros tipos de métodos que são abertos, que as pessoas sabem o que estão usando, os médicos sabem o que estão administrando. Não é tão legal. O padrão ouro de pesquisa é o chamado duplo cego, randomizado, controlado, com placebo. Esse é o padrão ouro. Você pega grupos, você coloca um no placebo. Placebo é nada, é água, é coisa nenhuma, é cápsula de ar. Você coloca outro na droga que você quer investigar. Eventualmente, se tiver mais uma combinação, você coloca mais algum grupo. Esses grupos não são escolhidos por critérios específicos, eles são todos distribuídos com o mesmo critério. A divisão dos grupos não é mexida num critério secundário, existe um critério primário. Todo mundo que entra é dividido e eles caem em qualquer grupo de forma sorteada. E o duplo cego significa que o médico que está fazendo a pesquisa não sabe o que ele está dando. Ele não sabe se ele está dando droga ativa ou se ele está dando placebo. Ou se ele está fazendo outra coisa, ou com outra droga. Ele não tem a menor ideia. Ele dá o que está no protocolo. E aí depois tem um cientista que sabe e ele no final ele pega todos os dados, todos os exames e abre o estudo. Aí isso é o duplo cego. Controlado, randomizado com placebo. Esse estudo que eu vou citar para você, que foi publicado agora dia 3 de junho pela Universidade de Minnesota, no New England Journal of Medicine, ele estudou 821 pacientes, randomizados, duplo cego, controlado. Isso é porrada científica. Aqui para ser ruim, falta muito. Tá? A metodologia é rigorosa. E aí chegou à seguinte conclusão depois... Ele não tratou gente severa, ele não tratou gente na UTI, ele não tratou gente com respirador, gente com problemas, sabe, graves. Não, porque isso é outro argumento do pessoal que diz assim, não, vocês estão tratando hidroxicloroquina só em gente muito grave, por isso que ela não demonstra eficácia. Trata em gente leve, ou antes de desenvolver o agravamento. Esse estudo fez exatamente isso, ele pegou gente exposta, gente de risco, que está em ambiente muito contaminado. Todo esse povo tinha esse critério e todos foram alocados nos grupos e eles deram hidroxicloroquina para ver se fazia a prevenção logo no início da exposição, ainda com sintomas, alguns assintomáticos ou com sintomas muito mínimos. Então eram casos leves. E aí eles chegaram à seguinte conclusão. Hidroxicloroquina não reduz o risco de infecção por coronavírus. Vou repetir, hidroxicloroquina não reduz o risco de infecção por hidroxicloroquina. Não previne e não impede que evolua. Ela é igual a placebo, igual, rigorosamente. Mas
O grupo que tomou hidroxicloroquina e era cego, nem os pacientes sabiam, nem os médicos sabiam, porque eles davam placebo e davam hidroxi todo mundo, e eles examinavam aquela turma. Chegaram à conclusão de que o grupo que tomou hidroxicloroquina, depois de abertos os dados, tiveram 4 vezes mais para efeitos colaterais indesejáveis do que o grupo placebo. Então, hidroxicloroquina não teve benefício para gente exposta a coronavírus precoce, inicial, na sua evolução ou na sua infecção, não teve benefício e causou mais malefício. Qual é a conclusão que se chega? Não é uma boa ideia. Tem mais risco que benefício. Não é uma boa ideia. É o melhor ficar fora dessa. Tá? Ah, mas o doutor famoso lá de São Paulo tomou. Problema dele. Se ele acreditou, problema dele. Ah, mas o outro médico lá que é cientista, não sei do que. Gente, ciência não é pelo grau do cientista. Ciência é pelo estudo. Pode ser um grande cientista que faz uma grande bobagem. O dado, a gente não discute com fato, a gente discute com a teoria. A teoria é que podia ser que funcionasse. O fato é que não funciona. Então para de brigar, tá? Bom, vamos lá. Dito isso é primeira mão. Vocês daqui vai demorar um pouquinho para vocês, daqui a pouco na mídia, terem acesso a essa informação que eu estou dando aqui em primeira mão para vocês. Vale a pena, hein? A PNL de pijama aqui antecipa as notícias. Eu vou antecipar uma outra que você vai ficar muito feliz. Hoje tem boa notícia. Você vai ficar muito feliz sobre o coronavírus. Vamos primeiro para a má notícia. Vamos fazer o método aquele fazer o mal primeiro e o bem aos pouquinhos, né? O Maquiavel. Então o Maquiavel fazia muito isso. Vamos lá. Primeiro, má notícia. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e outros lugares do Brasil, mas eu estou falando aqui da região onde eu vivo, estava começando a abrir o comércio para sair para a rua, etc. e tal. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, sabiamente, eu diria, parou de abrir. O que está aberto fica, mas o que não está aberto espera. Tá? Por quê? Porque os números de Porto Alegre estão piorando. Nós estávamos bem na foto, as coisas estavam bem, estava tudo estável, mas de repente os números começaram a piorar. Começou a ter mais a incidência de gente entrando no hospital, mais mortes, nada exagerado, nada comparável ao norte do Brasil, nem de perto. Nós estamos muito bem, obrigado. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está muito bem, obrigado. Mas está começando a aparecer números ruins. A curva está subindo, em vez de ficar achatada como a gente estava parecendo que ia ser. O pico no Brasil e no sul do Brasil especialmente está previsto em julho, final de junho, início de julho. Nós ainda não chegamos no pico. Nós estamos no Brasil hoje com 40 mil mortos. A previsão é, se tudo for bem, nós vamos chegar a 100 mil mortos. Se tudo for mal, a gente nem sabe, não dá para dizer. Mas se tudo for bem, nós vamos chegar ao redor de 40 mil mortos, ao redor de 100 mil mortos no total, quando a coisa parar de incomodar. Quando as mortes começarem a realmente cessar, quando a curva estiver bem declinada, nós não chegamos à metade do caminho. E temos risco de recontaminação, de segundas ondas e de, enfim, agravamentos. O coronavírus está indo para o interior, ele passa pelas grandes capitais e vai para o interior e vai para o interior. Aí vem, o Rio Grande do Sul tem o inverno, então nós estamos agora chegando num ponto onde existem as incidências de doenças do inverno junto com o coronavírus. Tá. Aí vem uma curiosidade que é uma boa notícia que eu faço questão de te dar. A boa notícia é a seguinte: teve um cara que ganhou o prêmio Nobel, eu só estou falando gente graúda, para que tu não tenha nenhuma dúvida do que eu estou falando, não é chutação. Teve um cara que ganhou o prêmio Nobel, eu anotei o nome dele para te dar. O nome dele é Michael Levitt. Ele é um cara que estuda essa parte de imunologia, biomolecular, etc. e tal. Esse cara, há muito tempo atrás, ele disse algo que agora se aplica. E um outro pesquisador pegou muito bem a ideia. Ele disse naquela época que existe a capacidade humana da imunidade cruzada. Isso é genético, da nossa adaptação para a sobrevivência como espécie. Então, o ser humano que veio lá das cavernas até hoje, ele não precisa se contaminar por cada uma das bactérias e por cada um dos vírus
para adquirir resistência imunológica específica de cada um. É como uma teoria que hoje está em voga. Então, assim, você tem o vírus da influenza H1N1, você tem que ter contágio com ele ou vacina específica dele para ter imunologia dele. Se você tiver o H1N2, você teoricamente não teria imunidade para o H1N1. Na teoria parecia fazer sentido, as mutações diminuem a capacidade da imunologia humana. Esse prêmio Nobel, um cara bom, um cara bacana, estudioso, o Michael Levitt, ele disse que não, que do ponto de vista darwiniano de adaptação humana não faz sentido. O ser humano é capaz de ter imunologia cruzada. Você pega um tipo de vírus, eventualmente você, com a mesma imunoglobulina que combate aquele vírus, combate os primos dele, as variáveis dele. Senão nós não teríamos sobrevivido. Essa é a tese dele. Perfeito. Isso faz sentido teórico, mas faltava estudar isso melhor. O professor Carl Friston, foi o cara que agora pegou o coronavírus. E aí ele começou a se debruçar no coronavírus, nos modelos todos e nas pesquisas todas. E ele chegou à seguinte conclusão, e é uma conclusão interessantíssima, ainda não comprovada, eu estou avisando, mas ela faz muito sentido. Por que o vírus não se espalha como fogo nas favelas do Rio? Por que o vírus não se espalha como fogo nas vilas pobres das grandes cidades? Por que o vírus não se espalhou na China pobre? Ele se espalhou em Wuhan, que é uma cidade de nível classe média, média alta. Mas nos lugares mais humildes da China, não. Por quê? Por que o vírus não se espalha na Índia, em Bangladesh? Ele tem lá casos, claro que tem, mas não pega fogo. A gente esperaria que aquelas pessoas empilhadas, morando em palafitas, uma em cima da outra, como é que aquilo não é rápido? A disseminação do corona é muito rápida. Ele tem uma taxa de disseminação, quando começa, na ordem de 2 a 3, 1 contamina 2 a 3, o chamado R0, taxa de contaminação. Por que isso não está acontecendo? E aí vem a notícia, e essa notícia é baseada em fato, de que existe uma ideia de que 80% das pessoas terão uma passagem pelo coronavírus praticamente sem sintoma nenhum. 50% das pessoas não têm qualquer sintoma. Os outros 30% desses 80% têm algum sintoma leve. 20% tem agravamento, e aí desses, em torno de 1% vai a óbito, de tão agravado que foi. E vão ao hospital, e aí lotam o hospital, etc. e tal. Tá. Mas a pergunta é, por que esses 80% têm sintomas tão débeis e por que 50% não tem nenhum sintoma? E não é só criança, esse é o dado que está vindo agora. A gente achava, não, criança e jovem é mais imunologicamente mais resistente, etc. e tal. Não! A suspeita é que nós temos na população gente resistente ao coronavírus por imunologia cruzada de outros coronavírus passados. Se você teve gripes no passado, se você já passou por síndromes gripais, e eu vou te dar 4 categorias de gripes que pode você ter tido, você já é imune ao coronavírus, só que você não sabe. E vai fazer o exame e não vai dar, porque esse exame é do imunoglobulina específico do coronavírus. E eu estou te dizendo que você tem imunoglobulina de outros corona, que dão imunologia cruzada, segundo esses caras, como o prêmio Nobel Michael Levitt e o professor Carl Friston, que não é criança. E eles estão dando uma tese muito interessante de que populações que são muito expostas a gripes, populações que pegam inverno, populações que vivem mais em agregados urbanos, favelas, gente pobre, Bangladesh, África. A África não tem tanto inverno, mas tem muita aglomeração. E que não tem vacina, ou a vacina é pouco difundida, são muito expostos à gripe, síndrome gripal. Esses são naturalmente, geneticamente dotados da capacidade da imunologia cruzada. E por isso eles são resistentes ao coronavírus. E por isso, se pegam alguma coisa, é por pouco tempo e com pouco sintoma, e eventualmente nem pegam. Mesmo que apareça o vírus na mucosa, etc. e tal, não acontece nada. Vamos lá.
tese deles é de que 80% da humanidade já é imunologicamente resistente ao coronavírus. Porque existe o pressuposto de que todos nós somos virgens para o coronavírus e estamos expostos à contaminação e às consequências. Essa tese é falha. Ela não é provada, não existe nenhuma prova de que nós todos somos imunologicamente deficientes para o coronavírus. Nós não sabemos isso. Nós estamos aprendendo. E a tese dos professores é de que não. Na verdade, mais da metade, provavelmente uma enorme proporção de pessoas, são resistentes ao coronavírus por imunidade cruzada. Eu vou te dar agora as 4 coronavírus que tu já deve ter tido no passado e nem sabe, e podem estar te imunizando. Tu pode já ter tido a vacina e não sabe. Coronavírus alfa e beta são 2 cepas de coronavírus antigos, que nós todos já passamos por eles. O coronavírus alfa tem até o número da pesquisa, a pesquisa é refinada, é o 229E, a cepa, e o coronavírus alfa NL63. E o coronavírus beta é o 0C43, a cepa, e o beta HKU número 1. Olha só que espetáculo. Esses são comuns, são populares, isso é o que a gente chamava de resfriado, não é nem gripe. Então, se um dia você teve resfriado nos últimos 5, 10 anos, eventualmente você potencialmente foi exposto a um desses 4 aqui. Coronavírus, da família coronavírus. Se você foi, bom, você provavelmente já não vai ter mais problema com o coronavírus Covid-19. Olha que espetáculo. Claro, eu não vou nem querer chegar ao ponto de dizer, se você teve o SARS ou o MARS, que quase morreu, bom, aí provavelmente você não tem mais problema com nenhum coronavírus. Mas isso é uma tese, ainda não está provada, de grande chance de ser a explicação por que populações aglomeradas de gente que vive infestada dentro de lugares muito cheios de gente, por que essas pessoas não estão se contaminando? Ou estão se contaminando com uma taxa de contaminação muito baixa, ao contrário do que se esperava. É mais rápido o contágio nas áreas urbanas de classe média e média alta do que nas classes mais baixas, o que é uma surpresa para nós. Ok, dito isso, vamos adiante. Mais um tema. Vocês devem estar percebendo que durante o Covid nós estamos tendo o isolamento social, as medidas todas. Isso que eu acabei de falar, não dá para ti a liberdade de ir para a rua sem máscara. E nem é bom que tu vai encontrar os faixas, encontrar os amigos, encontrar as amigas e tomar chazinho e fazer conversa. Não, porque tu não sabe se tu tem essa imunidade. Nós ainda não medimos nem a imunidade do coronavírus específico, que dirá uma imunidade cruzada. Então, na dúvida, não brinca com esse vírus. E, de qualquer maneira, isolamento social está mais do que comprovado que é útil. Então, vamos colaborar. Claro, se tu me disser, eu não posso, eu tenho que ir para a rua, eu não tenho outro jeito. Ok, então vai para a rua e não tem outro jeito. O que eu vou fazer? Mas aí vai com máscara, vai se cuidando, fica longe das pessoas. É aquela nojeira que a gente sabe. Mas aí, por conta desse novo normal, nós estamos vivendo um tempo que está gerando estresse, está gerando doença emocional, está gerando perturbação emocional nas pessoas. As pessoas presas em casa, elas dizem. Eu não acho que a gente está preso, eu acho que a gente está se preservando. É um pouquinho diferente o jeito de entender. Eu estou me cuidando, eu não estou... Se eu quiser, eu vou para a rua, se eu quiser, eu ando nu, se eu quiser, eu tiro a máscara, se eu quiser, eu beijo alguém com coronavírus. Não quero, não é uma boa ideia. Por que eu vou fazer um troço desse comigo? Então, óbvio que quando eu estou em casa, eu estou fazendo uma escolha que é boa para mim. Mas vamos lá. Então, uma doença psiquiátrica que está aumentando muito a incidência, entre outras, é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E aí tem a seguinte situação. Tinha gente antes do coronavírus que já tinha toque de limpeza. Tinha gente que tinha que se lavar o tempo todo, que não podia tocar nas pessoas que tinham que se lavar. Tinha gente que achava que tinha contágio por qualquer coisa. Tinha gente que tinha nojo, que tinha, sabe, não podia ir em lugares que tinha alguma sujeirinha, que não podia fazer, olhava tudo, olhava os detalhes, já tinha toque, já tinha um comportamento obsessivo, compulsivo. Passa paninho, dá uma limpada, desinfeta, chega no avião, tem que limpar tudo, sabe? Tinha gente que até já andava de máscara antes do coronavírus. Tem um monte de gente que tem toque. O Roberto Carlos tem toque, ele confessa isso. Pois é,
Agora, com o coronavírus, nós todos estamos sendo educados para termos um comportamento de toque. E aí, os que tinham o toque estão dizendo, viu? A gente sempre teve razão, a gente estava certo, porque eles agora estão cheios de razão. Eles eram doentes, a gente chamava eles de doente. Agora está todo mundo doente igual. E a coisa mais curiosa em relação ao toque, que eu acho muito fascinante, é que qual é o critério para tu dizer que uma pessoa é doente e precisa ser tratada? Uma coisa é a pessoa ser meia maníaca, assim, do tipo social. Ela tem uma série de manias, ela é meia xarope, né? Mas ela não tem toque. Não, tem gente que tem doença que precisa ser tratada. Toque, doença psiquiátrica. Qual é o critério? São 3 critérios. O primeiro critério, segundo a psiquiatria, o primeiro critério é o tempo que tu gasta na rotina obsessiva, no comportamento obsessivo. Digamos que tu tem uma obsessão para passar a chave na casa, quando tu sai, tu tem que chavear e voltar e chavear de novo, e voltar e chavear de novo. Tá. Quanto tempo tu gasta? Existem critérios de, se tu gasta X tempo, e aí eu não vou entrar nesse detalhe para vocês não enlouquecer mais, mas se tu gasta X tempo na rotina de voltar a fazer, tocar, fechar, abrir, sabe? Aquele negócio, conferir, não conferir, enfim, se tu faz isso e demora muito, isso é contra ti, no sentido de que tu é muito doente. Segundo critério, quanto que esse teu hábito obsessivo interfere na tua vida? Se tu tem uma obsessão que causa muita confusão na tua vida, tu perde negócios, tu perde contatos, tu atrapalha um relacionamento afetivo, dificulta a tua comunicação, traz transtornos de fato, concretos, reais na tua vida, muito provavelmente tu não deveria ficar muito calmo com isso, no sentido de achar que isso é normal. Não, provavelmente tu está entrando numa fase aí doente que precisa ser tratado. A tua obsessão, a tua mania, o teu toquezinho, esse que te parece social, ele está interferindo muito na tua vida, ok, tu está com problema. E a terceira coisa, que também está dentro do pacote, isso te gera estresse. Quando tu tá com essa coisa, com esse teu hábito, ele chega a ponto de te causar desconforto físico e emocional. Se ele chega a te causar desconforto físico e emocional, certamente tu tá te encaminhando para ficar doente ou já é doente. Pronto. Então, olha só, vamos repetir. Frequência, tempo do hábito obsessivo, a interferência na vida e estresse que ele causa para ti. Aí veio o coronavírus. Aí o coronavírus te diz, o pessoal, as autoridades dizem, tu tem que lavar a mão, tu tem que lavar a mão, tu tem que lavar a mão. Tu tem que botar máscara, tu tem que evitar não sei o quê, tu tem que evitar não sei o quê, tem que isolar, tem que isolar. Tu tem que pensar sempre que tá tudo contaminado. Quando tu chega em casa, tem que tirar a roupa, tem que não sei o quê. Pronto. Gente, esse é o critério para ficar doente. Então agora, se tu não era doente, tu está doente. Socialmente induzido. E a fronteira entre o saudável e o doente acabou com o coronavírus. Todos nós estamos submetidos ao toque. Todos nós estamos com um grau de toque. E vou dizer mais, é bom que tenha. É bom que tenha esse toque porque ele vai diminuir a chance de tu te expor a situações de risco nesses tempos de pandemia. O toque agora é bem-vindo. Aí tu vai dizer, não, mas eu não quero tanto, eu quero me tratar. Quais são os tratamentos possíveis? Existem tratamentos para o toque. Primeiro tratamento, pelo menos que na psicologia tradicional, eles te oferecem, não remédios. Em geral, o remédio é a última coisa que se usa. Não é muito eficaz. Por incrível que pareça, os remédios ansiolíticos, enfim, antidepressivos e outros, eles não funcionam muito bem comparado aos tratamentos comportamentais. Então, a psicologia te vende a seguinte terapia, se chama cognitivo-comportamental. É uma espécie de treinamento mental de como botar os teus processos de pensamento e o teu comportamento de uma forma insistente para corrigir o hábito ruim. Existe um método que se chama exposição gradual controlada. E quando tu tem um toque de sujeira, a terapia ela te diz o seguinte, vai lá e te suja. E fica sem se lavar.
Aí tu vai lá e te suja. E tu é meio louco, tu tem que te lavar, porque tu não consegue. Aí quando tu olha para aquela mão, ela tá suja, tu fica enlouquecido, tu precisa te lavar, tu te sente mal. Mas a terapia diz, não, tu tem que te aguentar. Bota um cronômetro e vê o quanto que tu te aguenta. E aí tu vai te aguentando. O mais que der. Cada dia um pouco mais, cada dia mais, e cada semana mais. Até que daqui a pouco tu fica sujo um dia inteiro e não dá bola. Aí tu tá curado. Só que aí tu fica sujo. E aí tu não dá bola. Isso não é uma boa ideia. Vamos lá. Imaginação positiva. Outro tratamento recomendado nas terapias tradicionais. Tu cria imagens positivas dos objetos, do lugar, tu cria imagens positivas do teu corpo, das tuas mãos, das coisas que tu tem. Se tu tem o toque, que tem aquele tipo de pensamento assim, se eu não fizer, eu vou morrer. Ou se eu não fizer, alguém que eu gosto vai morrer. Isso é típico do toque. Então tu começa a pensar, se eu não fizer, vai viver. Se eu não fizer, eu vou melhorar. Eu vou ficar mais saudável. E tu começa a montar esse tipo de imagens mentais. E aí, ok, e repete, insiste, cria uma compulsão por imagens mentais positivas, e aí de repente tu te cura. Bom, esses métodos todos são muito árduos, trabalhosos, insistentes, dependem de vontade consciente do infeliz, que já é meio complicado e meio enrolado, já tem o toque dele. Então, gente, eu vou dar um caminho mais fácil, um atalho, tá? Não é terapia. Não é terapia, é educação mental. Se chama programação neurolinguística. Programação neurolinguística na veia resolve toque. Então, se você tem um problema de toque agora por causa do Covid, se você está exagerando na dose da limpeza, se você está começando a ser o chato da família, que faz coisas que os outros que estão se cuidando já não aguentam, que você virou uma mala sem alça, PNL na veia, tá? A PNL é muito rápida, ela é muito divertida, ela é muito eficaz, ela reeduca esses processos automáticos e, obviamente, que ela não tira o valor do teu comportamento protetor. Você, quando faz o tal do toque, você está querendo se proteger, você não quer o mal de ninguém, nem o seu. E isso é importante. Último tema de hoje, e depois vamos responder as perguntas. Essas lives, elas são interessantes porque elas supostamente é um bate-papo. Mas como vocês não falam, eu só conto com o papo de vocês quando vocês escrevem. Então eu espero que vocês daqui a pouco coloquem aí as suas vontades, suas dúvidas, o que vocês querem que eu elabore, que eu dê minha opinião, eu estou aqui para isso. E por favor, se vocês gostam dessas lives, agendem, entrem nos nossos canais. O YouTube tem o meu canal, tem um monte de vídeo, amanhã eu vou postar mais um. E eu vou ver o que está acontecendo com essa porcaria do YouTube para ver qual é o problema da câmera aí, que não abriu, e nós vamos resolver, tá? Mas se inscrevam nos canais para a gente poder seguirmos nos encontrando. Saiu um artigo agora também, hoje, de um cara de Harvard, que é um cara bacana, que estuda essa parte de capacitação para trabalhar no mercado corporativo, mercado de empresas. Hoje nós estamos vivendo uma crise. Vocês viram a deflação brasileira selvagem. Nós estamos com uma inflação, que é uma deflação, que está praticamente abaixo de 2%. O juro que nós temos tão baixo, eu dizia, ó, nós ainda vamos ficar com juro negativo. Ele tem que ficar abaixo da inflação. Não vai. No Brasil ainda não vai. Ainda vale a pena. O juro ridículo que nós temos hoje, 3,25, né, que daqui a pouco vai para 3%, ainda dá lucro, comparando com a inflação. Olha que loucura. Mas enfim, recessão, desemprego, dificuldade de inserção, de reinserção, mercado pavoroso, as empresas estão realmente enfrentando dificuldades que nunca se imaginou. É a história de uma depressão de um século. Isso aqui é coisa, na minha opinião, por estudos históricos e o que eu estou vendo agora, provavelmente muito mais severo e pior do que de 1929, que moldou uma geração. Então nós não estamos brincando, é coisa muito séria. E aí assim, o que tu está fazendo para que tu consiga entrar ou manter-se no mercado de trabalho? E esse cara de Harvard, estudioso desse tipo de competência que o mercado exige, ele disse que tu tem que ter, entre outras competências, tem uma que é mais importante que as outras. E ela se chama, aquela velha conversa da inteligência emocional. Eu prefiro usar uma palavra muito melhor que se chama soft skills, competências de habilidades de relacionamento.
4 competências você tem que ter. 2 que se referem a você internamente e 2 que se referem ao mundo de fora. As 2 que se referem a você internamente. Você tem autopercepção desenvolvida? Você tem a capacidade de notar quando você tem emoções e quais que emoções que te afetam? Você percebe quando o mundo emocional te pega? Você percebe o teu mundo interno fazendo os seus processos? Você se dá conta de como é que você está? Como é que você está quando está bem? Como é que você está quando está mal? Como é que você está quando é provocado? E como é que você está quando não é provocado? Você tem essa autopercepção? A maioria das pessoas não tem. Você tem a capacidade de gestão das suas próprias emoções? Autogestão? Também é para o mundo interno. Você tem um bom controle emocional? Ou as emoções, quando te pegam, você se perde na jogada? Você tem flexibilidade de adaptação, você tem adaptabilidade. Agora tem que ficar em casa. Aí pronto, acabou o teu mundo. Você tem rigidez, você não tem adaptabilidade. Adaptabilidade é eu me dou bem em qualquer coisa, eu me dou bem em qualquer lugar. Não é aceitar o que está ruim. Eu fico mal quando está ruim, eu quero mudar. Mas eu consigo me adaptar enquanto eu estou fazendo o que tem que ser feito. Você é orientado para resultados. Orientado para resultados é aquela pessoa que não fica focada no que está mal, no que está ruim, no que está faltando, no que está errado, no que se perdeu. Ela fica focada no que falta, no que eu vou querer, qual é meu alvo, como é que eu caminho, quais são as escolhas, quais são as possibilidades. E a quarta dessas capacidades de autogestão, gestão interna, é o otimismo, é acreditar, é ter fé. É acreditar que tudo acontece por uma boa razão. Não é só por uma razão, é por uma boa razão. É acreditar naquela coisa louca de que existe uma conspiração a teu favor. Em tudo, sempre, com qualquer má notícia. É porque é para ser. A vida faz coisas para te ajudar sempre, desde que tu esteja prestando atenção. E depois tem as 2 habilidades externas. A habilidade de perceber o externo, os outros, o grupo, a equipe, o time, as pessoas, a família. E essa habilidade, ela depende da sua capacidade de perceber onde é que você está, o que está acontecendo. E aí tem uma palavrinha que se chama empatia. Você se toca quando alguém ao seu redor tem alguma dificuldade? Você se dá conta de que pessoas podem estar sofrendo ao seu redor? De que quando você faz algum comportamento, ele perturba outros? Você se dá conta de como que repercute as tuas ações no teu meio? E você percebe como que está organizado o teu meio, a tua organização, a tua empresa, o teu time, ou tua família? Tu percebe as relações, como que está distribuídas as funções, as ações e as próprias pessoas. E a gestão dessas pessoas e da sua relação com elas. Você tem capacidade de lidar com as pessoas de um jeito eficaz? E aí isso tem a ver com influência. Você é uma pessoa persuasiva, você é uma pessoa que põe as tuas ideias de um jeito produtivo, você vende bem as tuas ideias, você é influente, você causa algum impacto quando você passa pelas pessoas. Você tem a capacidade de ser modelo, você tem a capacidade de colocar-se de um jeito que alguém pode achar que o que você faz é um bom caminho. Você tem a capacidade de gerir conflitos entre outros. Quando você encontra pessoas que estão mal uma com a outra, você é um moderador, você é uma moderadora, você tem essa capacidade de perceber o conflito e colocar pontes de conexão. E você é sinérgico, você trabalha bem em grupo, você ajuda as pessoas a serem melhores do que elas já são, você faz com que as pessoas desenvolvam os seus talentos, porque você usa um talento especial de ajudar pessoas a desenvolver talentos. E por último, você é um líder ou uma líder inspirador ou inspiradora. Você inspira as pessoas, você faz as pessoas sonharem, ousarem, quererem, desejarem, quererem ultrapassar limites, ultrapassar fronteiras, ir ao desconhecido, ousar fazer algo que nunca foi feito. Se você tem todas essas capacidades, você tem as competências necessárias para ser inserido no novo mercado que vai te esperar agora, já, no novo normal.
que é um mundo digital, é um mundo à distância, vai ter presencial, nós vamos voltar, mas nunca mais vai ser igual. Quem aprendeu a fazer o home office, adora home office, vai ficar no home office. Vai fazer algo presencial, mas vai continuar no home office. Funciona. Teve gente que não sabia que funcionava. Eu era um. Eu não achava que pudesse fazer uma PNL de qualidade à distância. Eu estou me surpreendendo. Dá para fazer e dá para fazer de grande qualidade, com muito impacto. Então, claro que o presencial é o ideal e melhor, mas o home office à distância resolve muito, muito, não é pouco não. E o mundo digital, as coisas sem muitos contatos, sem muita proximidade, isso vai durar bastante. E nós vamos ter que reaprender a conviver com isso. E as empresas vão diminuir o número de empregados, vão fazer tarefas multi, as pessoas vão ser demandadas para trabalhar num nível diferente de performance e vai ter que ter habilidades soft skills, habilidades de gestão interna. Não é mais tolerável ter funcionários, ou especialmente líderes, que são emocionáveis, são super sensíveis, choram, aí ficam mal, aí ficam com raiva, aí ficam com culpa. Sabe? Isso não é mais tolerável, não dá mais para perder esse tempo. Isso vai ser descartado naturalmente. E não é tolerável um líder que não considere os outros, que seja um egocentrado. Eu sou eu e o resto que se dane. Isso também não é tolerável. Então, você vai ter que desenvolver essas competências internas e externas num padrão mais elevado. Quando eu li isso do pessoal de Harvard, e eles têm lá as maneiras de desenvolver isso, eu fiquei muito curioso, e todas as maneiras que eles propõem se cruzam com o jeito que a gente ensina quando a gente dá cursos de programação neurolinguística. Por sinal, já que eu estou com o gancho, teremos um practitioner, um curso online, próxima edição. Vamos começar um novo grupo, o grupo agora já está terminando, e eles estão aí me assistindo e podem endossar se quiserem, né? Feedback positivo é bem-vindo, negativo também, mas o positivo é muito melhor. Nós teremos a próxima turma no dia 6 de julho, vai começar segundas-feiras à noite, segundas e quintas. 6 de julho, segunda-feira, começa o curso, às 20 às 22 horas, e vai até 24 de setembro, que é uma quinta. Então, toda segunda, toda quinta, toda segunda, toda quinta, são 6 módulos, são 4 módulos, 6 aulas por módulo, são 24 aulas, material didático, prática, supervisão, tem muita coisa bacana que dá para fazer. E a gente tem feito e está indo muito bem mesmo. Então, quem quiser, depois em DM, né, em ligação direta comigo, manda o seu interesse, manda o seu e-mail e aí a gente vai bater uma caixinha. Tá? Eu vou abrir as inscrições privilegiadas. Vocês que estão me assistindo vão ter esse privilégio. Segunda-feira eu vou mandar um e-mail só para quem disser que quer fazer. E aí tem um baita desconto com um monte de regalias, que é a inscrição VIP Plus, que é ridículo em termos de valores para o tamanho do curso, e esse povo vai ser avisado primeiro. E aí tem 10 vagas, os primeiros 10 pegam. Depois vai ter mais 10 vagas para um outro pacote que tem um pouquinho menos regalia. E depois vai ter mais 15 vagas no padrão normal, que é bom, é tudo bem, mas não é as regalias que eu vou oferecer. Então, quem de vocês quiser, manda antes, tá? O e-mail. E aí nós vamos considerar vocês com especial privilégio. Gente, eu estou com 6 minutos para fechar a conta aqui com vocês, pela minha conta aqui. Então, vamos responder às perguntas. Precisa refazer o Practitioner, Fabrício, mas com certeza, é uma boa ideia sempre refazer o Practitioner, mas não precisa. Tu pode fazer o Master, eu estou vendo aqui que tu quer fazer o Master, mas se tu quiser refazer o Practitioner, é sempre uma boa ideia. Ok, isso, boa. A Ana Carolina está botando aqui no YouTube. O YouTube sem imagem, mas está funcionando. Tem 8 fiéis e com 5 dedinhos para cima. E vocês se inscrevam no meu canal que vocês vão me acompanhar e eu vou corrigir essa porcaria aí da câmera aí. Na próxima vai ter. Mas botem seus e-mails aí que vocês estão interessados. Façam perguntas que eu respondo para vocês, gente. O que vocês gostariam que eu respondesse? Deixa eu ver aqui. Ok, a Carla... Ok, tá cheio de gente aqui que tá dizendo que vai fazer. É isso aí. Eu já tenho, só para avisar, hein, eu não abri as inscrições, mas o povo vem, e aí hoje, por exemplo, já se inscreveram 3, e eu ainda não abri oficialmente. Mas quando eu vi, o pessoal já tinha até pago. Eu não posso mandar embora.
Deixa eu ver aqui o que. Aqui o pessoal está se encontrando, olha aí, ó. É uma esquina onde eles se encontram. Mas pergunta não veio nenhuma. O que vocês querem saber que eu conte para vocês, ou que eu desenvolva, ou essas notícias que eu dei para vocês já são suficientes para vocês dormirem mais tranquilo? Carla, o que tu quer dizer com não? Não entendi. Depois tu me traduz. E a Ana Carolina, com certeza, vou te mandar os dados todos. Com certeza. Me digam, o que mais que vocês querem que eu conte para vocês? Que assuntos interessam que vocês gostariam que eu desenvolvesse, que eu conversasse com vocês? Daí o Fábio está me perguntando se eu tenho alguma dica para quem tem dificuldade de ver a luz no fim do túnel. A luz do fim do túnel é uma pergunta muito aberta, muito genérica. É a luz do fim do túnel no sentido econômico, no sentido emocional, no sentido de vida, no sentido de país, de política. Tem muitas possibilidades de mundo. Hoje o mundo está complicado, o país está complicado, a política está complicada, a economia está complicada. Mas eu tenho a seguinte posição permanente. Nós somos a geração que fomos preparados para essa crise. Nós não estamos aqui de graça. Por que veio essa... Alguém pode ficar com essa ideia, né? Por que bem na minha geração vai cair uma crise desse tamanho? Porque era para ser. É porque tu foi preparado, tu nasceu para isso, tá dentro do teu propósito. Então, a luz no fim do túnel é que tu vai aprender a usar recursos que tu nem imagina que tu tem. Notícias atualizadas sobre uma eventual vacina. Ainda nada confirmado. Tem muita gente tentando e testando, é difícil, não é fácil, é um processo longo, lento. Tem gente que já está até com produção alinhavada, mas ainda não tem teste eficaz para dizer que funciona. Fui uma das 3 que fizeram a inscrição no dia de hoje. A Carla está me dizendo, me esperta, né, Carla? Viu? Eu estou falando a verdade. Tu já pegou o lugar que eu ainda nem abri. EMDR está sendo utilizado para resolver problemas psicológicos. A Dani está me perguntando. EMDR é uma técnica grosseira, bruta, primitiva. A PNL é bem mais elegante, que parte do princípio de que se tu movimentar os olhos de um lado para o outro, tu ativa os hemisférios de forma cruzada, enquanto tu fixa o teu pensamento em algo que te incomoda. E se tu fizer isso durante 10 minutos, várias vezes, durante vários dias, eventualmente aquele pensamento se desfaz. Olha que loucura. Só que isso é muito grosseiro, é muito primitivo, tem coisa muito mais rápida, mais elegante e que de uma vez só resolve a mesma coisa. O EMDR é muito antigo, a gente já nem usa mais dentro do campo da PNL, a gente chegou a estudar. A Ana está dizendo que eu fui tão claro que não gerou nenhuma dúvida. Tá bem. Ok, Pedrão, eu vou fazer. O Pedro está dizendo que eu devo seguir postando o vídeo. Vou fazer. Hoje o YouTube não vou postar porque não tem vídeo. Não, a Dani me perguntar se essa técnica de EMDR seria parecido com PNL, de jeito nenhum. De jeito nenhum. EMDR é uma técnica que é ostensivamente consciente. Tu pede para a pessoa ficar movimentando os olhos, ela sabe que ela vai movimentar os olhos, só que a gente espera que isso gere uma resolução de memórias inconscientes. A PNL, a pessoa nem nota o que está acontecendo. Tu vai fazendo perguntas e conversando com ela, ela se distrai com as tuas perguntas e quando ela para de se distrair, resolveu o problema dela. Pronto, Dani. Fala um pouco mais sobre o tratamento do toque, Carol. A PNL tem vários modos de como abordar o tratamento do toque. O toque pela PNL é uma função... Ih, vai faltar tempo! Eu estou com 24 segundos. Mas é um tratamento muito rápido que atende à função daquele hábito indesejado, mudando aquele hábito para um hábito novo. É uma troca de hábito. Em vez de ficar com aquele hábito nojento, chato, repetitivo, é um outro hábito mais útil. Tchau, gente. Obrigado pela presença. Vai acabar o tempo. Beijo no coração. Até quarta que vem. Tá?